Vamos para mais um caso clínico e agora a gente vai fazer uma discussão porque estamos com a nossa paciente aqui agora e o que ficou de planejamento? A gente vai fazer hoje a toxina dela, na FEP Experience, no curso presencial, a gente vai fazer 14 ml de preenchimento porque é o que eu acho que a gente vai conseguir dar o melhor resultado para levantar um pouco mais esse rosto, tirar um pouquinho dessa sensação de quedas. Mas para conversar com vocês hoje aqui, eu trouxe meu amigo pessoal, Matheus, Dr. Matheus, que está finalizando a residência de cirurgia plástica e ele vai trazer uma outra visão. Uma visão de quem, obviamente, também faz a cosmetria, também faz os procedimentos, também já fez a FEP, já entende um pouco da minha metodologia, de outros profissionais. E hoje tem, obviamente, o jeito dele de injetar, de preencher, mas tem uma vivência muito diferente quando a gente olha para a face. Acredito que nós, que fazemos procedimentos minimamente invasivos e não cirúrgicos, a gente olha muito pra pele, a gente olha pro que a gente está vendo, pro superficial. Ele já tem uma visão do que está aqui dentro, como é que é esse processo de envelhecimento de uma maneira talvez mais real. Eu hoje trabalho muito com anatomia, então eu faço muitos trabalhos de dissecções anatômicas que me traz uma visão, mas que não é a mesma de quem está na cirurgia, no intraoperatório. E vou aproveitar para ele falar um pouquinho do que ele tem gostado mais de ver. É mais um bate-bola pra gente mesmo que vocês vão acompanhar. E aí, Matheus? Logo quando eu cheguei, o João estava discutindo com a paciente qual seria a abordagem, o que ela gostaria de fazer. Então, assim, logo quando eu cheguei, bati o olho nela. Como cirurgião, a primeira coisa que você fala, nossa, seria uma paciente excelente para fazer uma face, por exemplo, né? A gente poderia reposicionar melhor as estruturas um pouco mais profundas, tentar ressecar um pouco mais de pele, tracionar um pouco mais esse derretimento, essa flacidez que ela apresenta. Porém, é uma paciente, por exemplo, que, assim como algumas outras pacientes, não tem um perfil de, por exemplo, querer uma cirurgia, né? Quando a gente soltou a opção de uma cirurgia, é um paciente, por exemplo, que não gostaria de realizar um procedimento cirúrgico, não queria passar por uma cirurgia, né? Quer queira, quer não, tem um pouco mais de complicação, um pouco mais de risco em comparação à parte da cosmetria, né? Então, assim, uma coisa não impede a outra, era isso que a gente estava conversando. A gente pode, por exemplo, fazer a parte da cosmetria, fazer um preenchedor, fazer uns 14 ml, por exemplo, de preenchedor para reposicionar alguns tecidos, para poder trazer uma melhor sustentação do rosto dela. E quem sabe posteriormente ela venha fazer um procedimento cirúrgico para poder daí então ressecar o excesso de pele, reposicionar estruturas mais profundas, mas quem sabe até depois que precise uma complementação com preenchedores, né? Uma coisa não impede a outra. Então a gente, tanto a parte da cosmetria quanto a parte da cirurgia plástica, elas trabalham em conjunto, né? E sempre visando o que o paciente deseja. Não adianta eu chegar para ela e falar, e aí, vamos fazer uma cirurgia, sendo que não é o desejo dela, né? Então a gente precisa conversar com o paciente, entender o desejo dele, entender os medos e o resultado que ela espera. Então, assim, a gente pode trazer um resultado muito bom para ela com a parte do preenchedor, sem precisar passar por um procedimento cirúrgico, por exemplo, né? Uma pergunta que não quer calar, que é que eu mais escuto no consultório. Qual dos tratamentos que você vê, assim, tem muito paciente que vem com muito medo do cirurgião falando que não pode fazer bioestimulador, que não pode fazer fio, porque é muito ruim para o procedimento intraoperatório. O que você tem visto? Na verdade, hoje em dia, né, com a cosmetria como está, dificilmente a gente vai pegar um rosto virgem, por exemplo, um rosto que nunca fez tratamento. Então, a maioria das faces que a gente opera sempre tem algum procedimento, sempre tem algumas coisas já feitas. A maioria dos profissionais tem como de rotina a gente fazer um ultrassom dermatológico para a gente poder mapear o rosto das pacientes, saber o que tem, se tem um ácido hialurônico, se tem um PMMA, por exemplo, que foi usado, que é algo permanente. Então tudo isso muda o planejamento da cirurgia, né? Algumas coisas não interferem tanto, por exemplo, o bioestimulador geralmente é uma camada mais dérmica, é uma camada mais superficial, que não atrapalha tanto a gente, né? Diferentemente, por exemplo, de um ácido hialurônico, às vezes numa camada um pouco mais no subcutâneo, que é onde a gente disseca, então a gente pode encontrar o produto ali, mas não interfere. A gente, como cirurgião, a gente tem que estar acostumado a isso, até porque nosso público hoje em dia é um público que tende a se cuidar cada vez mais cedo, né? Então é um paciente que já vem de, por exemplo, que chega aos 50 anos, por exemplo, quer fazer uma cirurgia de face, mas está desde os 30 ali fazendo procedimento, fazendo bioestimulador, então já é uma pele mais grossa, mais um tecido dérmico mais denso, né? Com alguns produtos ali. Então a gente precisa só mapear para a gente ter um cuidado específico naquelas áreas, mas não impede de fazer, por exemplo, uma cirurgia quem faz um preenchedor, quem faz um bioestimulador, mas a gente precisa ter esse cuidado especial nesses casos, né? Eu acho que esse foi o ponto mais importante da nossa conversa aqui agora,
porque eu acho que isso é uma forma de conscientização também. Muitos pacientes acompanham, assistem e veem. Acho que os profissionais também querem entender de fato. Eu acho que existe muito do cirurgião que não faz nada de cosmetria e aqueles. E existe uma briga entre o que faz e o que não faz, aí não entende se faz bem, se não faz bem. Mas dentro do que eu entendo, do que eu estudo, inclusive todos os bioestimuladores, o próprio fio de PDO, quando hidrolisado, quando reabsorvido, ele também, obviamente, faz um estímulo de colágeno, mas o colágeno também é absorvido. Exatamente. Então não é uma coisa eterna que vai colar tudo e ficar super complicado para abrir os tecidos e para fazer a cirurgia e para cicatrizar. Então eu concordo muito com o que você fala e eu acho que é muito uma visão individual de algumas pessoas que não enxergam, né? Acho que quão bom é um tratamento bem feito, mas também que isso não possa também trazer um malefício para alguém que vai também querer fazer um outro procedimento. Eu acho que outra coisa que eu tenho visto muito é o paciente que está passando por um processo de emagrecimento agressivo. Uhum. Faz primeiro o procedimento e emagrece depois, ou emagrece primeiro e e depois de emagrecer? O que será que é o melhor? Então, a parte da face ali depende muito, né? Então, assim, o ideal é a gente sempre pegar o resultado final. Então, desejo emagrecer, vou ter uma perda de peso excessiva, então não quer dizer que durante esse processo a gente não possa ir fazendo um tratamento de cuidado para esse paciente, né? Mas a gente realmente geralmente gosta de esperar o resultado final para saber como está o rosto desse paciente, a questão da flacidez, que muitas vezes é o que mais pega nesses pacientes que têm bastante perda de peso, perda de volume também, né? Então, na hora da gente reestruturar, saber onde é que precisa volumizar, o quanto que a gente consegue tracionar de pele, né? De puxar. E aonde a gente, por exemplo, pode injetar uma gordura, injetar um ácido hialurônico posteriormente, para poder volumizar as áreas que acabou perdendo pela perda de peso, né, que vem acompanhado. Mas tudo isso eu acho que tem um resultado melhor mais perto do resultado final do paciente. Perfeito. Eu como obviamente também tenho o meu viés de não ser cirurgião, eu sempre indico para o meu paciente que está num processo de emagrecimento agressivo, que são as canetas emagrecedoras, que são aí os pacientes bariátricos, etc., é que durante o processo de emagrecimento que eles sim façam uma prevenção, que ele faça um tratamento, porque a gente percebe que se você perde gordura durante esse processo e se você coloca um gel de ácido hialurônico, um bioestimulador, ele não vai ser absorvido pelo processo do emagrecimento. Então isso vai ser posicionado estrategicamente com o objetivo dele ter um reflexo muito menor dessas quedas agressivas. Então eu acho que é interessante fazer um cuidado contínuo e ao fim desse processo final de emagrecimento, aí eu acho que é interessante fazer um período de estabilização para depois operar se for fazer. Eu acho que esse é o caminho mais seguro, mais inteligente para os nossos pacientes. Então, a gente vai iniciar agora o planejamento da toxina botulínica da nossa paciente e que ela fez um planejamento muito legal. Como vocês sabem, a gente tem 3 formas de atendimento aqui no consultório. O atendimento comigo, o atendimento comigo sem lives, sem aula, sem nada. Posso fazer também com um material como esse que a gente está fazendo. A gente também tem um formato que é muito legal, que é a FEP Experience, que é o curso presencial. Então, ela vai fazer 14 ml no dia do curso presencial com o menor valor possível e imaginável. É o valor do seringa. É real, não é? Real. É real oficial, né? É. É real oficial. Então, ela vai fazer aí 14 ml pelo valor de quase, sei lá, 3, não é? Sim. É maravilhoso. Eu acho. É maravilhoso. Então, ela vai iniciar com a toxina aqui e daqui a 2 semanas nos vemos no curso presencial. Vou reavaliá-la lá, a gente vai planejar aqui e a gente vai dar essa sequência agora. Então, vamos começar o planejamento. Já tá com o rostinho limpo? Já fez foto? Não. Vamos fazer uma foto? Vamos fazer uma fotinha? Pode levantar aqui comigo? Sim. Isso, perfeito. Você vai ficar nesse fundinho branco aqui, ó. Consegue explicar por que das fotos? As fotos se eu não tiver a foto de antes dela, quando ela vier é diferente. E se acontecer qualquer coisa, eu não tenho nenhum respaldo. Então, preciso tirar essas fotos perfeitamente bem. É algo que é indispensável no consultório. Todo prontuário médico tem que ter uma documentação muito
precisa, né? Muito correta, muito clara. Então, isso é o básico. Levanta a sobrancelha. Cara de brava. Sorri bastante. Perfeito. Perfeito. Pode sentar ali. Quer um cobertorzinho? Não, Tá bem? por enquanto não tô com frio não, mas eu acho que na hora das picadas vai dar calor, entendeu? É, dá mesmo. Dá mesmo. Vamos lá. Faz cara de brava. Levanta a sobrancelha. Vamos lá. Quando foi seu último Botox? Pega essa conversa aqui. Estamos que mês mesmo? A gente tá agora em julho. Fim de julho. Último dia de julho. Amanhã é hoje. Último, né? 31. Acho que dezembro. Dezembro. Quando você faz o seu Botox, o que você gosta e o que você não gosta? Que eu não gosto? Uhum. Eu gosto que aqui a sobrancelha não fica essas linhas e expressões aparente, que está bem aparente quando ele acabar o tempo, né? Uhum. E não gosto sempre que no bicular dos olhos quase não sai. Uhum. Não ameniza Uhum. essas linhas Uhum. no bicular dos olhos. Um lado mais que o outro. Uhum. Esse lado aqui. E o que acontece? Vamos agora pensar no teu Botox, porque existem várias formas de fazer o mesmo tratamento. Sim. Eu posso soltar mais a lateral e deixar mais arqueado, eu posso deixar menos arqueado, eu posso bloquear mais, posso bloquear menos. E por que eu faço essas perguntas? Eu faço essas perguntas para entender o que você já fez, que quando você arqueia, quando você abre o teu olhar, você fica com aquelas ruguinhas do Wi-Fi aqui em cima? Não, Não fica? não. Faz cara de brava, levanta a sobrancelha. Tá. Porque quando você olha o teu padrão de força, o teu padrão de força, ele faz rugas até toda a porção Sim. lateral aqui da tua fronte, da sua Sim. testa. Então, isso indica muito que você tem uma força completa da sua região frontal. Fazendo com que, se eu tiro a força do centro e mantenho aqui em cima, dependendo do quanto de força que eu manter, isso aqui tende a fazer esse movimento aqui para cima. Então, eu preciso encontrar o equilíbrio e entender junto com você o que é o melhor pra gente fazer. E entender que toxina também é um procedimento de 2 tempos. Eu vou fazer agora, eu vou te reavaliar em 15 dias. Sim. Então, durante esse período, a gente vai pensar, eu vou ter a capacidade de depois colocar mais. Botox é um redutor de força muscular, certo? Certo. Se eu tiro a força do teu músculo, depois, então assim, tirei a força do teu músculo. Por que ele arqueia a sobrancelha? Porque eu tirei no centro e liberei na lateral. Então ele continua fazendo força aqui. Se ele estiver alto, quer dizer que ele tem força. Que ele está contraindo. Se ele ficar baixo, quer dizer que eu tirei a força dele. Não tem capacidade de levantar mais. Então se ele está baixo, eu não consigo levantar. Mas se ele está alto, eu consigo abaixar. Então no teu caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com uma hipótese de que eu vou deixar ele mais levantado do que abaixado. Porque se ele estiver abaixado, eu não levanto. Mas se ele estiver levantado, eu abaixo. Entendido? E aí a gente se vê em mais ou menos uns 15 dias. Então eu vou fazer uma técnica onde ela tem uma pequena assimetria. Esse lado aqui é mais forte do que o outro. Olha como essas linhas aqui estão mais evidentes do que essas duas desse lado. Os orbiculares aqui também desse lado estão mais marcados do que daquele. Então, faz cara de brava. Levanta a sobrancelha. Sorri bastante. Perfeito. Relaxa. Cara de brava. Relaxa. Levanta a sobrancelha. Perfeito. Tranquilo. Vamos lá. Vamos limpar aqui e a gente vai começar agora com o Instagram.
cara de brava. Isso. Levanta a sobrancelha. Brava. De novo. Isso. Levanta a sobrancelha. Olha essa força aqui até a lateral da região frontal dela. Então a gente vai fazer agora um planejamento, só entender como que eu faço para arquear a sobrancelha dela, evitando que ela faça ruguinhas do Wi-Fi e deixando o olhar dela mais aberto, mesmo tendo tanta força e tanto padrão de contração nas porções laterais. Então faz cara de brava. Ó, o que é o forte dela aqui? Ó, o prócero dela, o tamanho dessa linha que tá fazendo aqui na horizontal. Depressor do supercílio com o corrugador, cabeça do corrugador, corpo cauda. Corpo cauda. Levanta a sobrancelha. Fazer a linha central. Vou manter uma técnica da coroa, que é a técnica feminina, mas tentando manter uma coisa mais para arqueado. Então, olha só, relaxa. Me dá o lápis branco. Olha só. O que a gente observa aqui? Brava. Isso. Ó, aqui, ó. Ó o corrugador. Prócero. Corrugador. Todo esse centro aqui. Aí depois pode relaxar. Tô tirando a força nessa região. E tudo isso, ó. Tudo isso tá livre. Ah, mas eu poderia colocar 100% livre. Eu poderia não colocar esses pontinhos aqui. Poderia. Só que, levanta a sobrancelha. Relaxa. Levanta. Olha como isso aqui tá puxando o couro cabeludo dela para baixo. Então, se eu faço as aplicações superiores, tudo bem, eu tiro força do frontal. Mas a parte que faz a ascensão, que faz o arqueamento, o formato de um olhar mais levantado, tá principalmente nessa região. Por isso que eu vou deixar isso aqui solto, na medida do possível, mas não demais, porque eu prefiro assim do que deixar ele 100%, porque senão ele ficar muito levantado demais. Isso com certeza deixar aquela ruguinha aqui. Porém, tô sendo ainda conservador e vou reavaliar ela em 15 dias. A gente vai agora para os orbiculares. Sorri bastante. Ela se incomoda quando faz botox? Hoje é nosso primeiro dia se conhecendo, o que eu achei muito interessante. Ela veio... Você veio acompanhando primeiro as lives? O que foi que te chamou a atenção? Tanta coisa. Mas eu venho. O que me chamou a atenção foi seus cursos. Que legal. Entendeu? Legal. Uhum. Porque eu trabalho na área da estética há muito tempo. Uhum. E eu não tinha visto uma pessoa assim, entendeu? Um professor assim que falasse bem a língua assim e deixasse bem à vontade. Que legal. Então eu vi isso daí e vi as lives. E te chamou a atenção. Aí eu falei assim, vou fazer um curso com ele ainda, entendeu? Aí legal. daí eu falei, deixa eu ver, né? Uhum, A vamos ver mão, como o vai trabalho ser. dele e tudo. Que legal. Entendeu? Perfeito. Então, isso daí foi o que eu pensei. E por isso que eu estou aqui. Legal. E aí ela vai dar sequência com 14 ml realizado na FAP Experience. Não vou passar aqui, mas eu vou falar para vocês que essa vai ser a última turma da FAP Experience, onde o ml, só para vocês, tá? A R$250. É a última turma. Então ela vai fazer 14 ml por valor de 3. Então se você quer ser paciente modelo como ela e utilizar a FAP Experience, o curso presencial, comenta paciente modelo. Se você quer vir aqui no consultório comigo, que nem a gente tá fazendo agora o Botox dela, paciente modelo. Se você quer vir sem live, sem conteúdo, sem nada, paciente modelo, que eu tô te esperando aqui no consultório, tá bom? Então, a gente tá hoje aqui fazendo toda essa discussão e eu tô com meu amigo, Dr. Matheus, médico, cirurgião plástico, que tá fazendo o fim da residência dele no Rio de Janeiro e a gente tá fazendo algumas discussões também sobre, e aí, o que a gente faria, documentando tudo isso no nosso YouTube. Então, se vocês ainda também não acompanharam, todos os materiais mais avançados e completos, não tá só aqui, tá principalmente também no canal do YouTube, vídeos diários, certo? Vídeos diários para vocês acompanharem lá. Sim. A gente tava fazendo uma discussão super legal sobre, e aí, faz mal a gente fazer um procedimento antes e depois fazer um procedimento de cirurgia facial? Quais são os problemas? O que atrapalha, o que não atrapalha? Qual que é a tua visão sobre um tratamento como esse? Então, tá sendo bem legal também. Faz carinho de pedazinho aqui. Isso. Nasal. Nasal. Relaxa. Perfeito.
Então é isso que a gente vai fazer. Acho que já ficou bem claro que vocês estão tendo uma super oportunidade de aprender mais sobre toxina e quem quer ser paciente, melhores oportunidades. Esse é o mês do Full Face com mais de 10 ml. Dia 18/9 teremos Masterclass Imersão Avançada em Preenchimento Full Face com mais de 10 ml. Como é 19/8, comenta 19/08 e se inscreve, tá no primeiro lote. O que você vai fazer agora, João? Agora é o break entre a primeira live de planejamento com a segunda da execução do procedimento. E aí, doutor Gustavo? E aí? Tá na quaresma. Tá na quaresma? A avó tá bem? Tá bem, tá bem. O Guga é o diretor da quaresma lá em casa. Ele é meu irmão mais novo. É? Aham, é médico também. Ai, Tudo viu? bom? O Guga tá comandando a quaresma da minha avó, que tá com um câncer, mas que ela tá em tratamento, tá melhorando. E se Deus quiser, ela vai ficar 100%. Com certeza as orações estão fortalecendo, ajudando Sim. e levando para um... Ela todo dia, esses últimos dias, que já tá no 32º dia, né? Ela, todo dia agora, depois do dia 30, eu vou sentir tanta falta da nossa quaresma. Ela vê todos os filhos, todos os netos, aí ela fica bem, né? É um apoio. Quantos anos ela tem? Ela tem 83. Ai, que gracinha. Tem que continuar a quaresma, então, até o final do ano. É. Vocês precisam de alguma coisa? Aqui eu acho que agora é a última do dia? É. Mamma mia, quem que eu vou fazer procedimento? Eu tenho que botar alguém nessa cadeira. Eu não vou embora essa hora, me recuso. Você não vai jantar com seu pai? Que isso. O pai nem saiu de casa ainda. Tamo Eu aqui. pedi, eu disse que já tinha terminado, porque eu sabia que vocês ainda estão saindo. Mas eu tenho dever de casa. Quer gravar? Vamos gravar? Pode ser. Pode ser, tem bastante coisa pra gravar mesmo. Tô iniciando agora meu processo de expansão. Fazendo aula de espanhol todo dia. Ah. Eu vou dar aula em espanhol agora. Latam, pai. Latam. Alguém segura esse menino. Não, se prepara. Latam não vai ter pra ninguém. Então, Eu chamo de Projeto Anitta. Eu amei. vou iniciar aqui o procedimento. Brava. Isso. Bem brava. Isso. Relaxa. Levanta a sobrancelha. Brava. Isso. Olha esse prócero. Olha a força desse músculo. Relaxa. Então, aqui eu não vou entrar com brincadeira, não. Eu vou dar porrada. Vou fazer 2 pontos. Vou fazer um só não. Vou vir aqui, ó. Isso. Picadinha na base do prócero dela, bem profundo. Vou aplicar 3 unidades. E aqui no meio eu vou colocar 5. Uma quantidadezinha maior nesse prócero dela, porque o padrão é evidente, os sinais, eles não mentem. Essa é a medicina, é a gente ver o que está trazendo de reflexo baseado nos anos dela. Então, olha só como que é forte, olha a profundidade desse suco. Então, eu vou vir agora para a cabeça do corrugador, agulha inteira, 90 graus, picadinha. A gente evita, vou usar 6 unidades. Cabeça, e vou usar menos nas outras, tá? 90 graus agulha inteira, 6 unidades. Pesei porque eu vi que é um músculo volumoso, é um músculo forte. E eu não quero botar tanto no corpo e na cauda, eu vou colocar menos, para isso aqui não ficar pesado para ela. Então eu vou colocar, já fui forte lá, eu vou colocar tipo aqui agora, ó, 1, 2, 3 e 2 na cauda. Superficial, 2 unidades. Tranquilo? 3 e 2 unidades. Então, o que vocês vão fazer? Na hora de fazer a aplicação da toxina, independente da técnica que você vai aplicar, quando você tiver um risco, uma marcação como essa, você vai chegar bem próximo dela, você pode ou pinçar, ou você pode puxar o tecido e empurrar ele. Então, digamos que a gente pince aqui, ó. O marcação tá aqui, então eu vou entrar antes e aí vou aplicar lá. Então, ó, uma unidade. Perfeito. Linha central. Mais para profundo, ó. Uma unidade. Mais lateral. Uma unidade. Uma unidade. Perfeito.
Agora a gente vai seguir com uma unidade em toda a fronte. Lembrando que ela tem uma camada boa de subcutâneo nessa região antes do músculo frontal. Então, o músculo frontal ele está mais próximo do osso do que está perto da pele. Isso é uma coisa importante da gente entender. Então, eu prefiro, ó, não é para bater a agulha no osso. Isso é indispensável porque não pode fazer porque você vai perdendo o corte da sua agulha. Mas eu acho sim mais interessante você jogar ela um pouquinho mais para profundo. Tudo uma unidade. A gente vai acompanhar ela daqui a 15 dias e vamos ver como que ela vai se comportar. Tudo superior. Tudo técnica da coroa. Perfeito. Vira aqui um pouquinho pra mim. Perfeito. Ó. Uma unidade. 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 Perfeito. E a gente vai agora para os orbiculares dos olhos. Orbiculares de los párpados. Agora vocês se preparem, processo de internacionalização bem forte, tá, gente? Tô fazendo aula de espanhol todos os dias. E assim, é mais para um refinamento mesmo, porque espanholzinho a gente desenrola. Inclusive, vocês não sabem, mas durante meu trabalho de dissecção anatômica lá em Madrid, e eu tava em Madrid, o Matheus tava em Paris, fazendo o intercâmbio dele, e a gente se encontrou. Na verdade, você fez 2 juntos, né? Fiz 2. Ele fez 2 intercâmbios Fiz juntos. em Paris e fiz em Madrid também. Madrid e Paris. Aí quando a gente tava em Madrid, a gente tava junto. A gente fez cursinho junto. Então, nós somos conterrâneos, aracajuanos. Exatamente. Somos aracajuanos. Eu vim para São Paulo com 1 ano de idade. O Matheus continuou lá. Aí na época do cursinho, eu fiz cursinho em São Paulo. E chegou um momento que eu não ia mais fazer cursinho em São Paulo. Me mudei para Aracaju para fazer os últimos meses de cursinho. Os últimos meses, porque acabou que eu passei rápido, graças a Deus, depois que eu fui para Aracaju. E lá em Aracaju, a gente se conheceu de fato, eu e o Matheus, no cursinho, picadinha. E aí, na faculdade de medicina, a gente, por uma sorte gigantesca, esse intercâmbio foi muita sorte, porque eu fui por sorte com a Letícia, que era uma colega minha de faculdade, da faculdade de São Paulo, e por coincidência também o Matheus apareceu lá. Então foram 2 coisas assim não planejadas que levaram a ter um monte de gente conhecida. Foi super da hora, super divertido. Eu fiz o meu trabalho de anatomia das artérias faciais, que foi um dos meus trabalhos mais importantes assim acadêmicos que eu já fiz, onde eu descrevi um protocolo de segurança com preenchedores faciais no sulco nasolabial, que me rendeu a um dos dias mais felizes da minha vida, que você já chegou a participar dos congressos da SBCP atuais. Na época da faculdade, tinha premiação para os acadêmicos. Eu apresentava os posters. E lá eu trouxe esse trabalho de Madrid, e na hora de apresentar o melhor trabalho do congresso, tava lá o filho da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica numa bancada, tinha a galera da USP, tinha o filho do tesoureiro, aí tava eu e a minha turma da faculdade. Aí eu falei, putz, eu sou competitivo, né? Eu queria ganhar, mas eu não sabia se a gente ia ganhar alguma premiação e tal. E aí chegou lá na hora de anunciar o premiado, o melhor trabalho do congresso, falaram assim, o melhor trabalho do congresso ele foi tão bom, que ele não vai ganhar só o primeiro lugar, ele vai ganhar o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí me chamaram. E eu falei, putz, caramba, que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, assim. Foi ali que o vice-presidente da sociedade na época falou, putz, cara, você tem um futuro brilhante,
O trabalho que você fez foi muito diferente, foi muito superior aos outros e foi assim muito especial para mim, sabe? Uma coisa que eu jamais vou esquecer, foi devido a sacrifício, a trabalho, a dedicação. Meu momento lá em Madrid foi muito divertido, mas também foi muito suado, ralei muito, estudei muito, preparei o material, trouxe para o Brasil e é isso, assim, um dia memorável. A gente vai finalizar agora na região nasal e eu vou precisar de mais umas 10 unidades. Fiz os depressores. A gente vai aqui para a região nasal. Picadinha. 2. 2. 3. Pode ser, na verdade, só 2, 2, 3, 7. 7 tá bom. Absoluta. Duas. 3. Pronto. Perfeito. Muito legal. Mais um caso clínico. Hoje em São Paulo, não sei se esfriou, não sei se é o tempo que tá feio lá fora, mas hoje eu tive muitos cancelamentos, então não sei quantos casos mais teremos hoje. Eu sei que mais da metade da minha agenda cancelou hoje. Não é ruim, hoje é aniversário do Dr. César, do meu pai, que tá sempre aqui nas lives também. Então ele tá terminando os atendimentos dele, eu vou sair para jantar com ele hoje. Vou levar a família toda lá pro meu apartamento, a gente vai fazer um jantarzinho em família. Então não é de todo mal, né? Deus tem os caminhos aí que ele escolhe pra gente. E estamos finalizando a nossa toxina. Se você quer aprender mais sobre toxina botulínica, você já sabe, né? FEB, Formação Especialista em Botox. Comenta FEB, F-E-B, se inscreve, você não vai se arrepender. E aproveita esse mês que é o mês do Full Face, com mais ml de preenchimento para se inscrever. Ser paciente, comenta paciente e modelo. Nos vemos no próximo caso. E você pode vir mais para trás que a gente vai finalizar aqui com o Matheus. Hoje foi só o Botox. Em breve ela vai fazer... A lágrima. Não vou te colocar chorando no fim do meu vídeo, né? Não vou finalizar Olha, dessa eu forma. chorei, tá vendo? Foi tranquilo? Foi. Aí chorei agora, não sei porquê. De Aqui emoção. Acho que ela tava guardada. acumula mesmo. Ela Acumula. guardou, Aí entendeu? fecha o olhinho e depois quando abre ela sai tudo de uma vez. É isso. Então hoje a gente está fazendo somente toxina, ou seja, eu estou preparando o tecido, estou preparando o terreno para fazer o procedimento dela importante na FEP Experience, no curso presencial. Ela vai fazer 14 seringas lá. Isso é uma oportunidade para você que é aluno, que quer botar a mão na massa. Na FEP, no momento nós já temos mais de 50 pacientes já confirmados na nossa agenda. O que isso quer dizer? São muitos pacientes para você que quer ser aluno, quer colocar a mão na massa, quer fazer hands-on, que você vai colocar muito a mão na massa. Não tem essa de fazer... Você também não vai fazer o seu procedimento metade com um, metade com o outro. É inteiro com uma pessoa só. Esse é o meu curso mais avançado, esse é o meu curso mais caro, é o meu curso mais completo, onde a gente faz um dia de secção em cadáveres frescos, no sábado, com revisão de anatomia. Os alunos colocam a mão na massa com os cadáveres frescos e fazendo as aplicações das técnicas de preenchimento, e no dia seguinte inteiro de hands-on. Então assim, é um paciente, um monitor e um aluno. É um por cada, assim, ó. Então são 3 pessoas, uma bancada, 100% concentração e muitos ml. Expectativa de mais de 400 ml, o passado foi em volta de 400. Esse deve ser ainda mais, porque tem mais aluno, tem mais paciente, tem mais monitor. Tudo preparado para vocês terem a melhor experiência. Foi tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Então eu vou te ver ou lá ou um pouquinho antes da FEP. Tá bom? Vamos ver uma datinha já. Sim. E a gente já finaliza. Tá bom? Tá bom. Então é isso. Queria agradecer também o Matheus que está aqui. Fizemos o nosso bate-bola rápido. Ele vinha para acompanhar. Eu falei, não, a gente vai fazer um bate-bola, a gente vai conversar, a gente vai compartilhar. Porque todo mundo tem a tua experiência e quando tem alguém que abre face, abre corpo, entende, opera, vivencia, estuda muito, que é o que eu sei que ele faz, com certeza agrega muito para todo mundo que está acompanhando. Certo? Certíssimo. Obrigado. Foi uma honra estar com vocês Obrigada essa a noite. vocês.
E é isso aí. Valeu, valeu. A gente se vê no próximo. É